todos, como vão? Quero inicialmente agradecer pela atenção, pela audiência. Várias pessoas têm me pedido para fazer esses vídeos, especialmente nesse cenário de pandemia, de isolamento social. Penso que pode ser importante compartilharmos os conhecimentos que temos. E a forma que sei fazer é essa. Sou professor, não só por vocação como por ofício, e tenho um interesse no estudo das artes esotéricas, em especial tarô, astrologia, cabala e cristaloterapia, cristalologia, né? O estudo do modo como misticamente podemos utilizar as pedras. Esse canal, ele é um canal que vai apresentar, vez por outra, conteúdos de caráter científico, porque também me dedico à ciência, especialmente no que diz respeito às ciências humanas e sociais. Eu sou professor universitário, sou de uma universidade federal grande. Procurem por meu nome no Google, né? Não vou ficar me identificando mais do que isso, porque poderia parecer presunção. Não é meu objetivo. Quem quiser mais informações sobre a pessoa, olha lá no Google e acha tudo sobre Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos. Então esse é um canal de bate-papo, de apresentação de ideias, de reflexões. Hoje eu estou com uma camisa diferente. Ontem, quando eu gravei o vídeo referente aos arcanos menores do tarô, e que ainda teremos mais 3 contando o de agora, porque eu pretendo fazer um para cada naipe. Eu estava com uma camisa que também é muito significativa, porque era um presente lembrando das ordens templárias, e agora eu estou com uma camisa comemorativa de 60 anos da loja Rosa Cruz de Niterói. Mas eu reitero, e para que não haja equívocos, eu não falo nesse momento em nome da Ordem Rosa Cruz, não tem nada a ver. Eu sou Rosa Cruz, admiro a filosofia Rosa Cruz, sigo muitas das recomendações da Ordem, mas nesse momento esse é um vídeo independente. Qualquer associação entre o que eu estou falando e a Ordem Rosa Cruz é uma associação que não foi autorizada. Quer dizer, a pessoa pode até fazer autorização, mas não parte de minha iniciativa. Então, isto posto, eu quero deixar tudo bem claro. Se formos considerar a sequência de vídeos sobre arcano do tarô, esse é o terceiro. Convido a todos a me acompanharem vendo o canal. O canal, ele tem e vai ter periodicamente atualizações, então ali também vão haver meios de contato. Pretendo mais adiante usar o canal como forma, inclusive, para que as pessoas venham conversar comigo, às vezes em busca de aconselhamento, em busca de atendimento. E aí tem contatos ali que eu vou deixar na descrição do vídeo que podem ajudar nesse processo, certo? Muito bem. Estou aqui na estrutura emprestada, né, que eu gosto de chamar de ateliê. E vamos em frente, vamos ao trabalho. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer nesse momento é retomar um pouco do que falei antes sobre arcanos menores do tarô. E isso que eu retomo, eu quero fazê-lo dizendo o seguinte: os arcanos menores do tarô, eles trazem, entre aspas, histórias do cotidiano. Vimos no vídeo anterior histórias do cotidiano a partir do naipe de paus, que tem a ver com projetos, com ações, com a dimensão criativa, com a libido, com tudo aquilo que tem a ver com liderança, carisma e propostas, ideias. O naipe de paus é o naipe do visionário. É o naipe de quem constrói ideias, de quem cria ideias. Agora eu vou falar de um naipe totalmente diferente. Nesse terceiro vídeo, na sequência, eu vou falar sobre o naipe de copas.
E por que essa decisão? Porque penso que quando falamos de elementos diferentes, o contraste nos ajuda a compreender melhor as coisas. O naipe de copas é o naipe do coração. É a primeira associação a se fazer. É um naipe feminino, é um naipe que tem muita coisa a ver com sentimentos. Não é que os homens não tenham sentimentos, mas sim que tradicionalmente e psicologicamente o naipe de copas ele é atribuído à mulher pela maneira como culturalmente, tradicionalmente as mulheres lidam com os sentimentos, fazendo muitas vezes deles a base da sua individuação, a base do seu processo de transformação coletiva em indivíduo, em indivíduo que vai atuar no coletivo. Então é muito mais comum na nossa cultura ocidental nós vemos as mulheres tendo uma expressão dos sentimentos e, melhor ainda, compreendendo melhor os seus sentimentos. É um naipe feminino. Um naipe ligado ao elemento água, que é um elemento mutável. Se você coloca a água numa garrafinha sem rótulo para não fazer propaganda, você coloca o naipe de uma garrafinha, você coloca a água numa garrafinha, ela assume a forma da garrafinha. Se você está na natureza, você se depara com a imensidão do mar, você vai ver que ela tem um outro comportamento. Se você me perguntar se ambos são água, eu vou dizer sim, são água em determinadas circunstâncias. Por que eu falo isso? Porque nós temos que ter em mente que o naipe de copas ele aponta tanto para a água potável, consumível e tudo mais, quanto ele aponta para a água profunda, sombria, pantanosa, a água dos sentimentos que não controlamos, e, em última instância, as águas do inconsciente. Então, nem só de romance vive o naipe de copas, ainda que a história dele possa, sem dúvida alguma, nos trazer elementos românticos, amorosos, afetivos e tudo mais. De todo modo, o naipe de copas ele exemplificaria uma expressão bíblica, que é num momento em que, numa dada passagem da Bíblia, Jesus diz: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o naipe de copas ele tem a ver com tudo aquilo que importa sentimentalmente para o sujeito. Vamos então falar um pouquinho. Vamos fazer o mesmo sistema, o mesmo método que eu adotei para termos esse mínimo minimorum, tá, do naipe de copas, que é nós falarmos primeiro das cartas que vão de 1 a 10, Ás a 10, e depois as cartas da corte. O naipe de copas, ele é um naipe que tem a ver com sentimentos. O Ás de copas é o início de um sentimento. É a explosão de um sentimento. É a paixão. É o momento da identificação, e a identificação mais profunda do sujeito. É também o amor próprio. Tanto Ás quanto Pajem de copas, eles são momentos em que o indivíduo ele demonstra muitas vezes aspectos narcísicos, ou seja, o amor começa pelo amor próprio. Eu amo alguém porque eu amo a mim mesmo. Eu amo alguma coisa porque eu amo a mim mesmo. E o Ás de copas, ele também indica o momento em que o indivíduo começa a sentir o desejo sexual, ele sente a atração, ele sente a vontade de estar com outra pessoa, e às vezes isso nem está muito bem direcionado. É aquela história que eu ouvi uma vez de alguém falando assim: olha, eu estou muito apaixonado, eu só não sei por quem ainda. O Ás de copas é essa explosão de sentimentos. Mas percebamos, logo para deixar bem claro, o naipe de copas pode até falar de amor. Mas se formos pensar nesse nível de profundidade, temos que lembrar que o amor tem pelo menos 3 dimensões, e eu vou falar as dimensões dos gregos. Eros, que é o amor erótico, é o amor entre duas pessoas que têm desejo carnal uma pela outra. Philos,
que é o amor que podemos traduzir muito mal e porcamente como amizade, mas sim o desejo de estar perto, de fazer coisas juntos, de curtir a companhia. E ágape, que é o amor pela humanidade, pelo universo, pelas coisas do sagrado. Então vamos com calma, porque sempre que aparece uma carta de copas, assim como a água pode adotar a forma de vários recipientes, o naipe de copas ele pode ter várias significações no campo dos sentimentos. Bem, vamos para o 2 de copas. Se o ás é o momento em que sente, o 2 é o momento em que você está se dirigindo ao objeto do seu desejo, da sua vontade de ter perto do seu amor. No tarô mitológico da Juliette Charmant-Burke e da Liz Green, é no momento em que Eros ele se pica com a própria flecha. Eros é o Cupido, né? É o equivalente ao Cupido romano, e ele se apaixona por Psique, que estava próximo. Então ele mesmo se fere e ele se apaixona. Então eu diria que é o enamoramento. Tá? O 2 mostra que você está enamorado de alguma coisa. Você pode estar encantado, por exemplo, por um livro. Você pode estar encantado por uma pessoa. Você pode estar apaixonado por um sistema de ideias. Vai depender do contexto das demais cartas. Mas, sem dúvida, é o momento em que, passado aquele momento inicial do ás, da explosão do sentimento, sem direção, aqui você tem uma direção. Aqui você sabe do que gosta, de quem gosta e por que gosta. Né? Certo. Passando por 3 de copas, nós vamos ver a concretização primeira dessa união. Os jovens têm uma expressão hoje fabulosa para isso, né? Você é um ficante, você é um peguete, você é alguém que tem um lance, ou seja, se estabelece uma primeira aproximação, mas essa aproximação ela é frágil, ela não tem ainda substância, ela pode se romper a qualquer momento. Se estivermos falando em um outro contexto, vamos pensar, por exemplo, o naipe de copas, surgindo um 3 de copas, numa questão relativa a comércio, a estabelecimento de contratos. Ora, você tem o começo de uma tratativa, mas essa tratativa não necessariamente ela vai redundar num negócio bem desfechado. Muitas vezes não. Muitas vezes esse negócio é frágil, ele tem bases frágeis, ele precisa ainda ser melhor desenvolvido. Então, após a aproximação, a primeira concretização, digamos assim, ela está representada no 3 de copas. Bem, se o 3 de copas é isso, 4 de copas é a dúvida. É o momento de dúvida. Vamos tomar como exemplo a história fabulosa que está no tarô mitológico. O 4 de copas é o momento em que as irmãs, após Eros e Psique terem ficado juntos na primeira noite, e Eros impõe uma condição a Psique, que em grego quer dizer alma, o que é extremamente significativo para nós. Ele impõe uma condição. Ele diz, ora, não, nós vamos nos deitar, nós vamos nos casar, porém você jamais poderá ver meu rosto. E por uma razão simples, ele era um deus. Os mortais, vendo o rosto de um deus, poderiam inclusive morrer, poderiam ficar loucos, como ocorre no caso com Zeus, em um outro momento da mitologia grega. E as irmãs começam a colocar ideias na cabeça de Psique, dizendo, não, será que ele não é um monstro? Será que ele não está se passando por alguém bonito, mas na verdade não é nada disso? Será que ele não está lhe enganando e vem outra pessoa no seu leito? Isso é significativo para nós, porque quando você estabelece uma primeira parceria, um primeiro contrato ou um primeiro relacionamento, não fica muito claro se, ao fazê-lo, você está diante de um trato bem consolidado. E aí é o momento de dúvida. É um momento de dúvida. Em todos os níveis. Seja sentimental, se você começou um relacionamento, seja profissional e às vezes até do ponto de vista místico. Às vezes temos crenças
começamos uma relação com uma determinada crença ou forma de visão particular, ou filosófica ou religiosa, e aí o 4 é a dúvida. Eu não sei. Eu começo a duvidar dos meus sentimentos. É a própria insegurança colocada. Essa insegurança, seguindo a linha, vai para o 5. No 5, a insegurança é a causa do problema. A insegurança é a causa da perda. O indivíduo que tem o 5 de copas numa leitura, ele é alguém que duvidou dos seus sentimentos ou dos sentimentos alheios e aí toma uma atitude de retração ou de fuga. Ele pode até tentar consertar as coisas, mas essa insegurança já causou o transtorno. Saindo um pouco do clichê, que é a relação óbvia homem-mulher, ou relação óbvia entre parceiros do mesmo sexo, a relação óbvia entre pessoas que de alguma maneira têm um relacionamento amoroso. Indo, por exemplo, para uma questão relativa a finanças. A insegurança no parceiro comercial, a insegurança na empresa, a insegurança no investimento, pode inclusive pôr tudo a perder. Às vezes o sujeito não coloca o dinheiro quando precisava colocar numa transação, ou às vezes ele está tratando contigo e ele está ao mesmo tempo tratando com outra pessoa. Tem uma traição, tem uma quebra de contrato ali. Por quê? Porque quando a gente olha a carta, especialmente usando, podem ser usados vários tarôs, eu gosto muito do tarô mitológico. Quando você olha o tarô mitológico, o 5 de copas é a traição de Eros, ou melhor, a traição de Psique. Por quê? Porque Eros, me deixem tomar um pouco de água, hoje estou bem desgastado. Obrigado pela paciência. Eros trai, Psique traz Eros. Ela trai Eros por uma razão. Eros disse, nunca veja o meu rosto. E ela vai justamente com uma lâmpada e coloca próximo ao rosto de Eros. E Eros percebe isso. Ao perceber isso, ele se afasta, voa, porque ele tinha asas, ele era um semideus e alado, ele vai embora. E acabou-se. Muito bem. 6 de copas é uma carta de nostalgia. Vou começar do nível mais complexo para o nível mais simples. A nostalgia, quando consciente, é uma saudade de algo que nós sabemos que já passou, está lá no passado, mas sabemos também que não vamos recuperar mais. Quando ela é inconsciente, é um sentimento em que o indivíduo ele carece de alguma coisa que ele não sabe bem o que é, mas que não está mais ali. Pode ser uma saudade da infância, de um tempo já vivido, de algum evento que você considerou bacana e te prendeu emocionalmente, ou pode ser a saudade de alguém que já se foi, de uma pessoa que já esteve no seu círculo de relações, seja amigo, seja namorado, seja marido e mulher, e assim, dentre todas as possibilidades. É a carta da nostalgia. Se formos nos remeter ao tarô mitológico, vamos ver lá que Psique está nostálgica e sofre. A mensagem do 6 de copas é: você sofre por um passado que não existe mais e não volta. Não volta. O que quer que te cause sofrimento, que você ainda está apegado ao passado, não volta. É um pouco a carta daqueles sujeitos, sejam homens, sejam mulheres, que tiveram um determinado amor num dado momento, sentem saudade, mas sabem que é irrecuperável. Por exemplo, alguém que enviuvou, ou alguém que teve uma ruptura tamanha que não há nenhuma possibilidade de reconciliação. Pois bem, seguindo a sequência, nós vamos ver no 7 justamente o contrário. Nós vamos ver no 7 uma atitude de fé. E aí vocês vão me perguntar, fé ou crença? Eu digo fé. Por quê? Qual a diferença dos dois? Se eu estivesse falando de fé, de crença, eu diria que a pessoa quer ela sente esse sentimento de nostalgia,
e ela crê ter boas chances de reconquistar esse objeto do desejo, objeto do amor, esse passado distante, etc. Ela vê, ela já consegue até pensar no que fazer. Quando eu digo fé, é porque ela não vê nenhum elemento objetivo para isso, e dentro dela, ela reside uma esperança de que vai reconquistar isso. Isso é o 7 de copas. A esperança de conquista ou reconquista do objeto amado. Exemplificando, mais uma vez lançando mão da história narrada por Liz Green no tarô mitológico, é o momento em que Psique se ajoelha perante Afrodite, que era a mãe de Eros, e se coloca como alguém arrependido e que está disposto a fazer qualquer coisa para recuperar o seu amor. Essa qualquer coisa a gente vai ver mais adiante na carta do 8 de copas. Se no 7 de copas o indivíduo tinha fé, mas ele ainda não havia entrado em ação, no 8 de copas nós temos uma carta de profunda desilusão, profunda tristeza. O indivíduo está sofrendo pelo passado, ele está sofrendo pelo que não aconteceu e devia acontecer, ele está sofrendo por alguém que ele gostava, ele tem uma esperança de conseguir, mas ao mesmo tempo ele está profundamente desolado, porque as coisas não acontecem e são-lhe impostas muitas dificuldades. Vou pensar um exemplo. Tive certa vez uma consulente que me fez uma pergunta, jamais revelarei quem é nem como é, e a pergunta dizia respeito a se o sujeito voltaria para ela, do ponto de vista dela. E me aparece um 8 de copas na leitura. Esse 8 de copas indica o seguinte, olha, perca as esperanças, ou se você tem esperanças, faça tudo o que você puder, mas a solução não está sob seu controle. Essa é a mensagem do 8 de copas. Se você está desiludido, se você vê algo ruim, você sabe o que você tem que fazer. Por exemplo, se você quer reconquistar alguém, você precisa se aproximar. Se você perdeu uma posição no emprego, numa empresa, por conta de uma briga, por conta de um desentendimento, você precisa voltar atrás e pedir desculpa, mas você não sabe se isso vai resolver. Você precisa se retratar publicamente se você cometeu alguma infração, seja administrativa, seja até na esfera criminal, e você difamou alguém, tá, você se retrata, mas essa pessoa vai te desculpar? Não sabemos. E é justamente esse não saber que é a mensagem. A mensagem do 8 de copas é, ok, você se deu muito mal. Você sabe o que fazer, mas você não tem a menor noção do resultado. No caso, o que foi pedido para Psique, e Afrodite dá como tarefa, para que ela reconquiste o filho, ora, desce até o reino de Hades, que era o reino dos mortos, e busca o creme de beleza da rainha dos mortos, ou seja, Perséfone, e traz para mim. Todos sabiam, na mitologia grega, que quem adentrasse o reino dos mortos não sairia mais. Não sairia mais. E ela consegue entrar e sair. Quem quiser, eu sugiro que leia um livro introdutório, mas muito bom, sobre mitologia grega, do Thomas Bulfinch, chamado A Era de Ouro da Mitologia. Tem essas e outras histórias que nos ajudam muito a entrar em contato com os arquétipos, a compreendê-los, a ver quais lições elas trazem para nós. E aí vocês vão ver como é que ela dá o jeito e sai. Essa saída dela é retratada no 9 de copas. Psique sai do reino dos mortos, Afrodite cumpre o trato e Eros a perdoa. Percebam, se no 3 de copas havia um enamoramento, mas era algo frágil, no 9 de copas há uma repactuação. Há um relacionamento maduro se estabelecendo, em que as pessoas sabem exatamente quem são e o que são. Eros percebe que está diante de Psique, que é uma humana falível e que pode muito bem, entre aspas, dar outro vacilo. Por outro lado, Psique se torna mais cuidadosa por ter a consciência exata de que se tratava de um deus e não um monstro, que estava novamente em núpcias com ela, entrando no processo de namoramento e novas núpcias. E percebam, e olha que interessante, se quando somos
mais imaturos, não diria nem jovens, porque tem gente que não é jovem e cai nessa. Se quando somos imaturos, a opinião dos exterior conta muito para qualquer relacionamento, para uma validação de um relacionamento. Pensemos nos adolescentes, por exemplo. Conheço casos, né? Sendo professor, vou conhecer muitos casos de jovens, adolescentes, de pessoas que deixam de ter relacionamento, o relacionamento está começando por causa da opinião de amigos ou amigas sobre o objeto do seu desejo, do seu amor. Isso é muito comum no 3 de copas. No 9 de copas, não. A decisão é consciente e os dois indivíduos estão conectados. Saindo dessa esfera amorosa. O 9 de copas, a evolução, se formos falar, por exemplo, de negócios, trabalho, etc. O 9 de copas é uma relação mais madura com o trabalho, com a empresa. O 9 de copas é uma relação mais madura com esse cotidiano que se constrói e que tem a ver muito com a maneira como você se relaciona com seus superiores e seus subordinados no âmbito empresarial. É a conquista do que alguns outros chamam hoje de inteligência emocional. Chegamos à culminância e o fim da história, que é o 10. O 10, ele narra um processo de maturação emocional. Depois de todas essas experiências envolvidas, qualquer que seja o contexto, mesmo quando ele está associado a cartas que se referem a eventos negativos, o 10 de copas é profundamente auspicioso porque ele está falando de maturidade emocional, de maturação emocional. O indivíduo não é mais um imberbe, ele é alguém que está maduro emocionalmente. Alguém que está maduro emocionalmente e pronto para, então, a partir dessa maturação, ser alguém que vai realmente em direção a conquistas. Não é meramente um casamento, se a gente for pensar do ponto de vista amoroso. É a construção de uma família, é a construção de um legado. Do ponto de vista das relações sociais, é o estabelecimento de um círculo de relações sólido, durável, com pessoas que comungam de objetivos ao menos similares. E é o autodomínio. O indivíduo no 10 de copas ele tem um autodomínio. Inclusive daquilo que Jung vai chamar de ânimos e ânima, ou seja, as partes feminina e masculina da sua alma. Por exemplo, se formos trazer isso para o campo da sexualidade, um 10 de copas mostra que o indivíduo firmou sua orientação sexual, ele não tem dúvidas. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é transgênero, se ele é assexuado, se ele é bissexual, se ele é travesti ou qualquer outra denominação nova que possa surgir para nomear as escolhas possíveis no campo amoroso. Então ele tem todos esses significados e encerra, entre aspas, os elementos do cotidiano ligados a sentimento, naipe de copas. Vamos às cartas da corte. Pajem de copas é criança. Como as outras cartas da corte, que são pajens, ele é uma criança. Ele é Narciso. Ele tem uma dupla significação. Aliás, o naipe de copas tem um monte de significações, até por causa do elemento água muito presente nele. Mas ele é Narciso. O pajem de copas é o amor próprio. Ou, numa interpretação mais literal, dependendo do contexto, ele anuncia a chegada de uma criança. Se você tem um as de copas, você tem num jogo um as de copas, e você tem um pajem de copas, parabéns, mamãe. Não necessariamente, trabalhamos com probabilidades e não com profecias, mas a tendência é realmente uma gravidez, se não na pessoa, no objeto dirigido pelo consulente. Tá? O pajem de copas traz ou a mensagem do amor próprio, surgindo da pessoa ou se exacerbando na pessoa, ou traz uma mensagem, muitas vezes, de uma gravidez. Então, é uma das cartas cuja literalidade é maior. Saindo do pajem, o Cavaleiro de Copas é um jovem conquistador. É o Dom Juan. Dom Juan de Marco, Casanova e outros. Zé Bonitinho.
e outros conquistadores românticos. Geralmente é um jovem que conquista, muitas vezes ligado a um destaque que ele aprende a ter de forma quase que teatral. Aliás, é muito comum um cavaleiro de copas dar a entender que você tem alguém ligado às artes. Vou pensar uma situação que ilustra isso. Tem uma festinha, daquelas festinhas que os jovens costumam organizar na adolescência, etc. Chega lá um rapaz que sabe tocar o violão. Olha isso, as festas do violão nos anos 80 eram comuns, hoje nem tanto, mas ou sabe tocar um instrumento musical, sabe cantar muito bem, e ele se destaca das pessoas, ele mostra aquelas qualidades, as meninas chegam a suspirar por ele. Agora, o fato dele ser sedutor não necessariamente o torna um bom partido. Ele é o sedutor, ele é o sujeito, vou usar a expressão mais chula que eu conheço, vem de um funk carioca. Ele é sedutor, mas ele está interessado em dar um pente e ralar. Ou seja, ele quer ter uma noite, ele quer ter uma aventura. Ele é profundamente aventureiro. Mas ele não está fixado na ideia de ter um relacionamento. Tá? Se transpusermos isso para o campo do trabalho, do campo empresarial e etc., o cavaleiro de copas é alguém que não é confiável. É o leve trás, por exemplo. É alguém que está te mostrando uma cara, mas na verdade ele quer fazer outra coisa. Ele não cumpre os acordos, não cumpre os prazos, entre aspas, é vagabundo. Não é que ele seja vagabundo, é que ele está mais preocupado com o sentido lúdico das coisas. Não se dedica ao trabalho como devia. Ele está no mundo mais sonhador, entendeu? Está mais pensando, por exemplo, ele está no trabalho, por exemplo, ele está pensando na namorada dele, que ele vai encontrar daqui a pouco. É alguém que não está numa boa situação. Se você confiar nesse cara, entendeu? É um vendedor, por exemplo, que chega para você e te vende uma porcaria e você sai dali apaixonado pelo que ele fez. Você não está apaixonado pelo produto, você está apaixonado pelo que ele falou que o produto era. Então, essas são as características. Geralmente um jovem, né? Aí na faixa dos 17 a uns 25 anos, mais ou menos 26 anos, antes dos 30 anos, tá? Muito bem, vamos para a Rainha de Copas. Rainha de Copas é Helena de Troia, no tarô mitológico. Criou uma guerra entre a Grécia e Troia. Mulher sedutora, mas dificilmente alguém consegue entender o que ela está pensando e planejando, talvez nem ela mesma. E a Rainha de Copas é alguém que, sem dúvida alguma, domina as artes da sedução e da persuasão. Em qualquer âmbito. Profissional, afetivo, relações sociais. É uma excelente relações públicas, por exemplo. É a pessoa que consegue captar e monopolizar as atenções porque ela é extremamente sedutora. É quase como uma Vênus. É quase como uma Afrodite. Por que quase como uma Afrodite? Lembrando lá do tarô mitológico, a Rainha de Copas era Helena de Troia, uma mulher que foi prometida ao príncipe Paris e que seria, de acordo com as palavras da deusa Afrodite, quase tão bela quanto eu. E ela sabe disso, ela é consciente da sua beleza, consciente do poder de fascínio que exerce sobre as demais pessoas, tá? E ela usa esse poder conscientemente. Com boas ou más razões, não sabemos. Por quê? Porque as decisões que ela toma são pautadas nas sensações e sentimentos e não na racionalidade. Ela não planeja, não é uma mulher de planejamento, é uma mulher de impulsos. Não é como a Rainha de Paus, que é fiel a princípios. A Rainha de Copas é fiel ao que ela está sentindo, ao que ela gostaria. Sejam emoções, sejam sentimentos. Convidaria vocês a verem um livro e um filme que ilustra bem esse tipo de pessoa que é representado pela Rainha de Copas. Vejam, por favor, O Amante de Lady Chatterley. E aí depois vejam se não tem a ver com isso que eu estou trazendo sobre a Rainha de Copas. O Rei de Copas, por outro lado, é o sonhador. É o sonhador. Ao mesmo tempo, como Copas é um naipe ambíguo, ele é alguém que poderia muito bem ser um médico, porque ele entende muito bem as dores, especialmente as dores da alma.
poderia ser um psicólogo, um psiquiatra, alguém que conhece o sofrimento, porque é extremamente sensível e ao mesmo tempo é um sonhador. Alguém devotado a artes também é possível. Mas entenda, a presença de um rei de copas tem a ver, por exemplo, se formos enquadrar no mundo profissional, com o vendedor, é um cara do marketing. É um cara que é do marketing, faz o marketing, vende bem, vende bem. O cara do naipe de paus teve a ideia da criação. E o sujeito lá do rei de copas vai vender essa criação. Ele é sedutor como cavaleiro de paus, porque ele já foi, desculpem, de copas, porque ele já foi um, mas hoje ele tem a maturidade, ele sabe usar muito bem esses dons. E mais ainda, com a sensibilidade feminina aliada a um arquétipo masculino, ele tem os dons de controle tipicamente atribuídos ao masculino, ao aspecto masculino, né, o ânimos, da personalidade, como as capacidades de sedução inerentes à mulher, ao aspecto princípio feminino do naipe de copas. Bem, com isso nós encerramos essa breve exposição do naipe de copas. Esse é o terceiro vídeo. Na descrição coloco forma de contato, vou colocar meu e-mail e vou colocar também um número em que as pessoas podem eventualmente me encontrar e tudo mais para o caso de atendimento, trocar ideias e tudo relacionado a isso, tá? Agradeço profundamente a vocês, gratidão profunda por terem permanecido e visto esse vídeo, muito obrigado. É um esforço que eu estou fazendo no sentido de trazer o melhor que eu posso para todos. Espero que gostem, curtam, compartilhem, deem uma força ao canal e tragam para os demais aquilo que acharem relevante nos estudos, no esclarecimento, certo? Muito obrigado a todos e que tenhamos cada vez mais saúde, paz, prosperidade, felicidade nesse momento tão difícil que atravessamos. Hoje, dia 10 de maio de 2020, nós encerramos essa transmissão. Muito obrigado e até o próximo vídeo em que trataremos do naipe de espadas, naipe da racionalidade, do intelecto, do planejamento. Até mais, senhores e senhoras, e até a próxima.